Fala, antenados, tudo bem com vocês? Eu sou a Amanda. E eu sou o Wesley. E no vídeo de hoje nós vamos falar do episódio 8 de What If, que meu Deus, foi surto atrás de surto, tiro por arrada e bomba pra todo lado e eu... É isso, minhas emoções estão à flor, porque eu só quero semana que vem. Mas é isso, bora lá, porque a gente tem muita coisa pra comentar. Bom, lá no episódio anterior, né, depois da rave maravilhosa multiversal que o Thor deu, a gente teve um final surpreendente, onde a gente viu ninguém mais, ninguém menos do que Ultron Infinito. E olha, confesso que até se o Vigia ficou surpreendido, quem dirá nós, não é? Foi uma surpresa. E esse episódio nós conhecemos então a história do Ultron barra Visão com todas as joias do infinito. E, gente, essa história foi surpreendente, caramba, chegar nesse episódio e entender que todos os outros eram uma construção pra chegar aqui, eu fiquei assim, de boca aberta. Foi só surpresa nesse episódio. Cara, assim, gente, eu adorei as homenagens ao T'Challa. Eu gostei muito do episódio do Doutor Estranho. Nossa, foi um corte no coração. Nós temos Wanda e Visão sofrendo novamente. Tem várias coisas em todos os episódios, mas assim, esse é o melhor até agora. Em construção de história, principalmente, que é onde a gente liga os pontos. E uau! Vai, Wesley, é com você agora. Bom, eu vou falar que eu achei surpreendente. Acho que a Era de Ultron, acho que é um dos filmes mais criticados dentro de todo o MCU. É aquele filme justamente no meio em que a gente começa a ver a queda dos Vingadores. Parece um filme todo picotado, a gente sabe que foi picotado, teve várias cenas que não foram, que dariam outro entendimento. O personagem da Era de Ultron durou alguns dias, não demorou mais do que uma semana, né, na sua era de terror. E eu acho que trazer esse personagem como um vilão grandioso, como um vilão de temporada, eu acho que foi a sábia decisão da Marvel, porque esse Visão que a gente vê aqui, cara, é incrível. Eu adorei o que eles construíram pra ele, um Visão que consegue... Visão não, né? Um Ultron que consegue completar o seu plano de destruição em massa. E ele acaba encontrando no meio o Thanos e vê que não existe só a Terra, existem outros planetas, que ele pode espalhar a sua paz que ele quer. Eu achei isso incrível. E tem aquela cereja do bolo que ele descobrindo que na verdade existe infinitos universos que ele pode espalhar a sua palavra. Eu achei que foi assim o melhor episódio da temporada, com toda a certeza, em tudo. Ação, construção de personagem, apresentação do universo que a gente está inserido. Então, acho assim, foi incrível ver esse episódio. Foi muito bom. Mas antes da gente entrar no nosso tópico, eu acabei de pensar em algo aqui e acho que é muito legal, porque assim, existia muitos questionamentos de que cada episódio tá se passando no mesmo universo, cada episódio é um universo diferente, cada episódio é algo, tem alguma coisa que liga eles, ou cada um tá no seu próprio mundo e ninguém sabe de ninguém. Bom, esse episódio deixou bem claro que provavelmente não, né? Esse episódio deixou claro que esse episódio mostra que todos os que antecederam ele, cada um fazia parte de um universo diferente. E que ele só mostrava um pequeno pedaço daquele universo pra gente em cada episódio. Então acho que ficou. É legal que eles tragam esse tipo de resposta. Ninguém falou lá assim, olha então, cada um dos heróis que vocês conheceram até agora está no universo. Mas a gente consegue entender que cada episódio se passa num lugar diferente. E agora o Ultron descobriu todos esses lugares, né? E existe um lugar específico onde o Vigia fica, onde ele consegue assistir tudo que tá acontecendo. Então eu acho que é legal como eles conseguem trazer essa sutileza das respostas, sem realmente falar, olha, é isso aqui. É muito legal isso, gente. Esse episódio é maravilhoso, socorro. Vamos falar dos Vingadores remanescentes, porque a gente viu lá em Vingadores Era de Ultron
que os 6 Vingadores originais, eles lutaram contra o Ultron, eles conseguiram vencer o Ultron. Só que nessa realidade, o Ultron conseguiu se transportar para o corpo do que a gente conhece como Visão. E assim, além de ter o controle da joia da mente e conseguir completar o seu plano, e acabou matando os heróis originais, o Thor, o Homem de Ferro, o Capitão América e o Hulk, sobrando apenas os 2 que não têm poderes, que é a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro. Olha, eu acho que faz sentido, principalmente a Natasha, porque lá em Era de Ultron, o Ultron ele sequestra a Natasha em determinado momento, aí vai lá, o Hulk consegue salvar ela e tal, né? Então eu fico imaginando que aqui ele tenha tomado a mesma atitude, só que aí em vez do Hulk, o Clint talvez consiga ajudar. Chega em algum momento e aí os 2 escapam e, sabe, em algum momento e tudo mais. Então eu achei que é legal e faz muito sentido que sejam 2 heróis que não sejam super poderosos a sobreviver. Acho que isso diz muito sobre a persistência dos seres humanos, né? Porque quando você é super, é muito normal que, né, você conseguiu sobreviver porque você é super poderoso, porque você tem um super poder, porque, sei lá, né, você é sobre-humano. Então, quando você coloca 2 pessoas que são normais, né, e se aproxima mais da gente e traz aquela mensagem de persistência humana. Então, isso é muito legal. Eu gostei pra caramba. Bom, eu acho que também que é uma forma de reparação, principalmente no arco da Natasha dentro de Era de Ultron. Porque se a gente lembrar, a Natasha ela é raptada pelo Ultron e é mantida refém pelo Ultron. E todos os outros vão atrás dela para conseguirem resgatar ela e acabar com o Ultron. Aqui, ela não foi capturada pelo Ultron, ela continua resistente, tentando lidar com ele. Ela tem informações que podem ajudar a derrotar o Ultron e ela coloca isso em prática. Eu acho muito legal porque a amizade deles ainda é a mesma. Você consegue sentir a Natasha e o Clint do MCU. Você consegue sentir essa amizade dos 2 e como cada um confia no outro, como eles são realmente amigos nesse episódio. Eu só senti falta dela falar sobre Budapeste, mas referências à parte, acho que nem precisava também. Mas seria interessante ver como seria introduzir essas brincadeiras que a gente já sabe que existem entre a relação dos 2. Rapidinho, eu acho que assim, só pra... Assim, não tem tantas referências e tudo mais, tal, mas eu acho que é muito legal que a gente vê que tem piadinhas entre eles, assim, que reforça, né, aquela coisa que a gente já conhece do MCU, e isso ficou muito legal. Bom, vamos continuar, porque assim, como a gente sabe que nesse universo agora o Ultron ele conseguiu matar os 4 principais, a gente tem que mencionar uma coisa que tá se tornando muito recorrente nessa série, que é o Homem de Ferro, o Tony Stark, como ele é facilmente morto. Acho que é o quê? A 5ª vez que ele é morto? Eu acho assim, eu não sei o que aconteceu depois que o Robert Downey Jr. saiu da Marvel. Acabou que depois de um tempo ele parou de seguir todo mundo da Marvel. Parece que essa série tá literalmente colocando o Tony Stark na lápide em todos os episódios que apareceram até agora. Até o episódio que seria mais calmo, seria ele sendo amigo do Killmonger, ele acaba morrendo também. O que você achou desse simbolismo todo que é o Tony Stark estar sempre na cova em todos os universos aqui? Mano, eu não sei, acho que será que é vingança da galera que faz a série? Porque ele morreu em todos os episódios. Não teve um episódio que ele ficou vivo. Eu não sei, acho que ninguém... Será que todo mundo desistiu de gostar do Tony Stark? Tudo bem, ele não é meu herói favorito, ele não é meu vingador favorito. Tem muitas vezes que eu acho ele um saco e um porre, mas poxa, mano, ele morreu em todos os episódios. Eu acho que assim, todos que ele aparece, ele morre. Virou uma piada pra mim. Assim, se esse último episódio ninguém falar sobre como o Tony Stark morreu mais uma vez, eu vou eu vou achar decepcionante, porque virou piada pra mim a essa altura do campeonato. Eu não sei mais. Pior que é verdade. É verdade. Outro personagem que também que morreu muito fácil foi o Thanos. O Thanos também, todas as vezes que ele apareceu aqui no What If, foi meio descaracterizado,
ou ele tava muito com a galera lá no episódio do T'Challa das Estrelas, ou ele só existia, mas ele não era uma grande ameaça, e aqui ele é facilmente morto pelo Ultron. Mas eu já vou falar que assim, eu até acho coerente ele ser morto tão fácil pelo Ultron, porque o Ultron é uma IA, ele vai aprendendo com o tempo, ele vai se evoluindo toda vez que ele se depara com algum novo oponente. E ele viu o Thanos lá cheio das joias, ele quer as joias dele, e aí ele conseguiu matar facilmente o Thanos, que estava desprevenido, ele não sabia que ia enfrentar um androide super poderoso que tá ainda tendo sua inteligência amplificada pela joia da mente. Assim, toda vez que eu vejo ou uma mudança do Thanos, né, como no T'Challa das Estrelas, no episódio dele, o Thanos é super de boas. Ou eu vejo um Thanos derrotado facilmente, eu já fico assim... Um monte de herói morreu, um monte de gente foi blipada, um monte de gente saiu da Terra, conheceu o universo, voltou, morreu... Né, teve 2 filmes pra derrotar o Thanos, e assim, em outros universos ele nem é uma ameaça de verdade, ou em outros universos ele morre facilmente. Eu fico assim, é um tapa na cara de todo mundo que morreu pra que o Thanos fosse derrotado no MCU. Eu só falo, mano, então tá, né? Ai. Eu acho que essas decisões é simplesmente para reafirmar, principalmente para os fãs que ainda estão muito conectados com a saga Infinito, fala assim, gente, esquece a saga Infinito, já aconteceu, não pense que as joias vão voltar, não pense que o Thanos ou alguma coisa parecida com o Thanos vai aparecer, a gente tá pensando em outras coisas completamente diferentes. Tanto que eu acho que até a morte do Tony Stark também é um desses pontos, tipo assim, não pense que ele vai voltar, a gente não vai trazer ele de volta, segue a vida, tem outros heróis chegando aí. Então eu acho que é mais como se a própria Marvel estivesse falando assim, gente, desapega. Só desapega porque a gente tá pensando em outros heróis, novos heróis, ou outros formatos dos heróis que sobraram. E eu acho que é uma decisão assim arriscada e muito corajosa, mas eu acho que é a decisão mais simples pra Marvel mostrar, se fazer entender para os fãs mais antigos do MCU. Acho que uma coisa que foi bem mantida e foi muito bem mantida foi o propósito do Ultron. O Ultron ele foi criado para ser um protetor da paz, ele ser literalmente a armadura que veste a Terra. Ele acaba se desviando do seu propósito e se tornando numa grande ameaça de destruição em massa de todo o ser senciente que existe. E eu acho que, enquanto que Era de Ultron era uma coisa muito terrena, era uma coisa muito na Terra, ele tinha aquela paixão por asteroides e queria ver toda a raça humana dizimada e só sobrar coisas de metal e pedra dentro da Terra. Quando ele acaba tendo a visita do Thanos, ele acaba vendo que existem mais coisas, mais planetas, outros seres que existem, e com o tempo ele consegue amplificar esse propósito dele por todo o universo. E quando ele finalmente consegue finalizar o seu plano, ou seja, dizimar todo o universo de toda a raça senciente, todos os seres orgânicos, ele acaba encontrando-se sem propósito quando, de alguma forma, ele consegue perceber que tem alguém falando sobre o que está acontecendo, e aí ele percebe que existe o Vigia e todo um multiverso de universos diferentes com outras pessoas que pode ser o seu novo propósito. Olha, eu achei uma sacada muito boa, principalmente porque lá em Era de Ultron, quando eles conseguem criar o Visão e aí chega lá o Thor todo doido colocando a joia da mente na armadura lá e tal, enfim, tudo acontece. Tem toda uma conversa filosófica. Acho que é muito interessante que o Visão, ele chega já mostrando que, assim, a joia da mente, ela entra em um outro patamar, né? Ela te dá a noção e a consciência de que existe muito mais
do que apenas aquilo ali. E eu acho que, assim, faz muito sentido que o Ultron tenha chegado a essa consciência. Principalmente porque, ele é uma IA, e 2, porque ele conseguiu juntar todas as joias. Então, assim, ele tava em posse de algo que era, né, que no nosso universo era muito poderoso. Então fazia muito sentido que isso rolasse. Então ter essa autoconsciência foi uma jogada muito boa, muito boa. Ele tendo, né, a sensibilidade de notar que existiu o Vigia e que tem, né, outros multiversos. Na hora que ele descobre isso, aquela cena quando ele entende, né, ele fala, eu vou te achar. E quando ele consegue entrar naquele lugar onde o Vigia fica, ele fica tipo, mano, é isso! E é muito legal como essa sacada faz muito sentido, principalmente por causa da posse de todas as joias. Então ficou, tipo, show. Ainda é um pouco questionável como que ele conseguiu visualizar o Vigia, mas acho que no episódio do... Principalmente no episódio do Doutor Estranho, eu acho que a gente pode entender. O Doutor Estranho estava começando a absorver muito poder mágico de várias outras criaturas, então o poder dele estava ficando gigantesco numa pessoa só, até que ele conseguiu romper essa barreira e conseguir compreender a existência do Vigia que está observando todo o universo. Eu acho que aconteceu a mesma coisa com o Ultron, a diferença é que como ele é uma IA, ele consegue evoluir as suas táticas, evoluir suas estratégias, evoluir a sua mente, inclusive. Ainda mais a sua mente que começou sendo amplificada pela Joia da Mente e depois toda a sua existência começou a ser amplificada com todas as outras 5 joias. Então acho que ele começou a evoluir mais e mais com o tempo, quanto mais mundos ele conquistava, quanto mais mundos ele destruía, até que ele conseguiu romper essa barreira e conseguir sentir a presença do Vigia e perceber que isso era só um universo entre centenas e centenas e centenas, e foi só uma questão de tempo até ele aprender, até ele conseguir ter força suficiente para romper essa barreira de espelhos e conseguir passar pro outro lado, para aquele corredor de espelhos onde o Vigia fica monitorando todo o universo. Eu acho que foi assim, foi muito legal de ver, que não é uma coisa assim muito automática, é uma coisa que você precisa assistir os outros episódios para você trazer para cá de uma outra forma. Eu acho que foi uma sacada muito legal que a Marvel teve de colocar tudo isso, meio que construir para pavimentar todo o caminho para chegar aqui e você não ficar se perguntando, mas é só se relembrar, porque o Doutor Estranho Sombrio, ele teve o mesmo caminho mais ou menos parecido. Ele acumulou muito poder, ele evoluiu muito rápido e aí ele conseguiu romper essa barreira e aconteceu a mesma coisa aqui. Achou? Muito legal. Mas enquanto o Ultron ele tá nessa sua descoberta do multiverso, na Terra a gente tem a Natasha e o Clint, que eles conseguem encontrar o que eles tanto queriam para combater o Ultron. Só que nisso a gente tem aquela cena maravilhosa que a gente não vai entrar em detalhe aqui. A gente vai entrar em detalhe justamente no sacrifício do Gavião Arqueiro. O que você tem pra falar desse sacrifício que ele fez? Porque foi toda uma construção dele falando que ele já tava cansado, ele já não tava querendo mais viver, ele não sabia mais por que ele ainda tava fazendo isso, até o seu sacrifício. O que você tem pra falar sobre isso? Vamos lá, primeiro que eu tenho assim, né? Foi toda uma justificativa lá em Ultimato com a Natasha, porque o Clint tinha família e ele se rebelou e fez todas as atrocidades que ele fez, porque a esposa e os filhos deles não estavam mais lá, e toda a história e tudo mais, que eu não concordo, já deixo isso bem claro. Se você não concorda comigo, tudo bem também. Acho essa justificativa um saco, um porre chata. E aí, né, tudo bem, porque assim, Natasha também tinha família aqui, tá? Mas tudo bem, vamos lá. Aí me vem toda essa construção de que ele está cansado, que ele não quer mais. E aí eu fiquei assim, ele só está cansadinho porque a esposa dele e as filhas dele morreram. E toda aquela história de novo, e pipipi, popopó. E eu fiquei tipo, ai gente, que saco. Mas aí ele se sacrifica numa cena muito similar à da Natasha. E eu fiquei assim, obrigada, minha reparação está feita. É isso que eu tenho pra falar. Gostei, e é isso que devia ter acontecido lá em Ultimato. Beijo, só quero assistir. Voltei a assistir de novo, fiquei no replay naquela cena pra até ficar
fique satisfeita com tudo que aconteceu ali, porque é isso. Obrigada. A cena é muito bonita, a cena em que cai em câmera lenta, em que ele atira num dos sentinelas do Ultron, é muito bonita. E sim, foi uma reparação ao que aconteceu ao Ultron, que muitos fãs reclamaram, né? Literalmente a Natasha ter que morrer, a Natasha ter que se sacrificar. Eu acho que foi literalmente uma reparação aqui. O Clint se sacrificar pela Natasha. E eu acho que a gente vai poder ver ela mais futuramente. Que a gente vai falar um pouquinho das teorias mais pro futuro, que pode realmente acontecer. Mas quando aconteceu, eu falei, eu não acredito. É a mesma cena, é os dois num precipício, sabe? E é um que vai empurrar pra se sacrificar. Mas tudo bem, gente. Eu gostei mais desse do que o que aconteceu no Ultimato mesmo. Eu achei que toda a construção... Tudo bem, ele tinha perdido a família? Ele tinha perdido a família, sabe? Mas aconteceu ainda depois isso, tudo depois. E ele falando assim que ele não entendia mais porque ele tava lutando, que ele não queria mais piadinha, era a última chance deles conseguirem derrotar o Ultron de uma vez por todas e impedir que tudo fosse destruído. Ele já estava cansado, ele não queria mais isso. E no final ele acabou se sacrificando pra dar tempo pra Natasha conseguir sair a tempo com o Armin Zola e conseguir derrotar o Thanos ou derrotar o Ultron de alguma forma. Mas né, vamos guardar porque a gente tem mais coisas pra falar da Natasha mais pro final. Porque eu acho que a gente já pode entrar nos spoilers e nas teorias. O que você acha? Ai, eu adoro. Vai, gente, vamos. Vamos começar. Eu vou colocar uma coisa. Não tá na ordem aqui, a gente fez um roteirinho, não tá na ordem. Mas vamos começar de uma coisa que me veio na segunda vez. Veio não, né? Foi apontado pra mim na segunda vez que eu fui assistir. Onde está a Dona Feiticeira Escarlate nesse momento? Porque se você lembra de Era de Ultron, ela é muito importante dentro da história do Ultron e dentro da história do Visão. E ela não aparece em nenhum momento. Tudo bem que na época ainda era a Wanda Maximoff, mas ela já era uma bruxa que estava começando o seu caminho da bruxaria. E ela estava muito conectada tanto com a jornada do Ultron quanto a jornada do Visão. E cadê ela? Onde está a Dona Wanda Maximoff nesse momento? Olha, eu gosto de pensar que ela tava escondida. Mas pode ser que simplesmente, tipo, não deu nem tempo. Porque ele simplesmente pegou aqueles mísseis e detonou tudo, tipo, destruiu tudo. Assim, sem mais nem menos. Ele não deu nem tempo, gente. Então, assim, eu não sei. Pode ser que ela tenha morrido. Mas a gente tem que... pode ser até que ela tenha morrido mesmo. E aí nunca aconteceu da Feiticeira Escarlate. Mas a gente lembrar, é o próprio Ultron que chama os gêmeos Maximoff antes de criar o casulo do Visão. E nesse meio tempo, a Feiticeira Escarlate ela é como se fosse uma soldado do Ultron. Só que aqui parece que não aconteceu, porque eles não falam que ela estava lá do lado dele. Parece que o Ultron sempre teve seus robôs, mas ele é muito importante. Vamos falar do Doutor Estranho, porque naquele final a gente não entendeu o que aconteceu. O Atu, o nosso vigia, ele consegue escapar. Ele consegue sair das garras do Ultron. Ele consegue ir pra algum lugar, algum refúgio nesse multiverso vasto. Eu acho que foi uma surpresa a gente ver o Doutor Estranho sombrio, que a gente viu lá no quarto episódio. Episódio 4. No quarto episódio. E ele tá lá e o Atu, ele pede ajuda do Doutor Estranho pra quebrar seu juramento e tentar impedir o Ultron. Olha, eu acho que faz muito sentido. Porque o que acontece lá no episódio 4, quando acaba o episódio, né? A primeira coisa, o mundo dele, né? Aquele mundo lá, ele é destruído. Vira literalmente um nada. E o Doutor Estranho só cria uma cápsula pra proteger ele e a menina que eu esqueci o nome dela. A Christine. Então ele só cria um casulo, tipo, e se protege e fica escondido lá. E aí, tipo, o Vigia dá toda aquela bronca nele e ele fica ali, preso dentro da própria angústia. Só que aquele casulo é um lugar seguro, porque o Doutor Estranho, tipo, é claramente visível que ele sobreviveu ali. E ele ficou ali.
Então eu acho que faz sentido que agora o Vigia saiba que existe um lugar onde ele pode, sei lá. Sabe, eu acho que a primeira coisa que ele pensou, ele falou assim, tipo, foi tão eu acho que foi, como é que se fala? De forma inconsciente, ele se jogou pra aquele casulo, porque ele sabia que ali era um lugar seguro. Acho que, sabe? Achei genial, gente. Genial. Além de ser genial, ele já viu que o Doutor Estranho Sombrio, ele se tornou um ser muito poderoso. Ele se tornou um ser capaz de muitas atrocidades inimagináveis. E o próprio Doutor Estranho, ele conseguiu acabar com o universo dele só por causa de uma decisão. Então ele tem muito poder, muita magia. E eu acho que a única outra pessoa que conseguiu entrar em contato com o Vigia, eu acho que ele foi justamente para a única pessoa que conseguiu isso e ainda é muito poderoso e pode ajudar ele a impedir que o Ultron destrua todo o multiverso, como é agora o novo propósito do Ultron. E eu acho que, assim, eu não tava esperando. Quando apareceu a silhueta com os 3 olhos e aquele formato, eu falei, é ele, eu não acredito. É assim que o universo de What If vai ser condensado em um só. Eu achei, assim, inesperado e simplesmente maravilhoso. Maravilhoso. Bem, com a aparição do nosso Doutor Estranho, nós dois aqui, eu e a Dona Amanda, a gente já criou várias teorias, porque a gente assistiu muito cedo esse episódio. E o episódio que a gente acabou falando é que a partir de agora, lógico, a gente já acha que o 10º episódio vai ter uma conexão direta com esse 9º episódio, então a gente vai ver uma continuação direta. Mas a gente acha que todos os episódios que passaram até agora foi só uma construção para o que tá vindo agora, que vai ser o que a gente apelidou maravilhosamente de Vingadores do Multiverso. A gente acha que um personagem, no mínimo, de cada um dos episódios que a gente viu, vai se reunir com o Vigia para tentar impedir o Ultron Infinito de conseguir conquistar todo o multiverso e destruir toda a vida orgânica de todo o multiverso. E a gente já fez até uma listinha, que a gente falou que a gente quer ver todo mundo junto derrotando esse robô. Eu acho que, mano, eu espero muito que seja isso. Olha, todo mundo sabe que eu não sou de fazer teoria, gente. Eu não tenho paciência pra ficar bolando e imaginando. Eu só fico esperando acontecer, mas cacetada. Depois do episódio anterior, que o Thor encontra esse Ultron, que eu acho que, inclusive, é o mesmo Ultron desse episódio que a gente conhece a história dele. Tá tudo conectado. E aí o Vigia vai lá com o Doutor Estranho. O Doutor Estranho Sombrio. E aí, gente, eu só quero... Gente, eu só quero Shuri, eu quero T'Challa das Estrelas, eu quero Capitã Carter, eu preciso. Vamos listar? Vamos listar? Vai! Vamos, ó. No primeiro episódio, a gente acha que a Capitã Carter vai se juntar à equipe. No segundo episódio, lógico, o T'Challa das Estrelas. No terceiro episódio, a gente acha que é a Capitã Marvel, que foi chamada no último episódio pelo Fury. No quarto episódio, o próprio Doutor Estranho Sombrio, que apareceu nesse episódio. No quinto episódio, dos zumbis, a gente acredita que seja o Homem-Aranha com a capa da invisibilidade. Vai ser incrível. No sexto episódio, a gente acredita que eu acredito que possa ser o Killmonger. Mas depois que a Amanda falou da Shuri, pode ser até ser a Shuri um pouco mais velha, já como, sei lá, uma versão do Pantera Negra pra ela. Alguma coisa assim. Nem precisa, gente. Ela só sendo a gênia que ela já é. Porque assim, todo grupo de super-heróis precisa de um cérebro. Uhum. É ela. Até porque o Tony Stark morreu em todos os episódios, né? Então, E no sétimo episódio, a gente tem o Thor Festeiro, que eu acho que a gente vai ver a partir do momento do Thor Festeiro. Eu acho que o primeiro universo que o Ultron Infinito ele vai visitar vai ser justamente o universo do Thor Festeiro. E lá ele vai encontrar alguém que consegue bater de frente com ele, que é esse Thor, apesar que ele não é o Thor todo-poderoso, com a Mjolnir, a Stormbreaker. Mas eu acho que a partir desse momento a gente vai ver todos os outros Vingadores dos outros universos se reunindo pra tentar impedir também esse Ultron Infinito
Eu super acho. Ai, gente, eu só quero que chegue a quarta-feira. É isso. Assim, eu não criei teorias em nenhuma outra série da Marvel, mas aqui eu preciso que seja um Vingadores Multiverso, gente. Eu preciso. Marvel, por favor, faz isso acontecer. Ai, meu Deus, vai ser muito legal. Eu acho que o Vigia vai simplesmente chegar e falar assim: olha, eu preciso de você, vem, vamos. Sabe aquela coisa assim? Ai, vai ser muito legal. Vai ficar todo mundo, tipo, da onde você veio? Quem é você? Ai, vai ser muito legal, gente. Muito legal. Nossa, seria tão... Assim, eu sei que eu tô pedindo demais, mas quão incrível seria isso em live action? Seria, ó... Meu Deus. Seria maravilhoso. Seria lindo. Muito lindo. Mas aí fica a questão das séries da Marvel. Quem que fudeu com o multiverso? Quem que ferrou com o multiverso? Foi a Feiticeira Escarlate? Foi o Loki? Vai ser o Doutor Estranho? Ou foi o Ultron do What If? Temos mais um suspeito nesse caso. Quem verdade, será que fez? Aquele meme do Homem-Aranha que tá todo mundo apontando pra todo mundo? Pois é, quem é o responsável pela bagunça do multiverso? Mas eu acho que, assim, posso ser sincera? Acho que todo mundo tem um pouco de culpa. Porque seria engraçado se todos esses momentos fossem simultâneos. Foi exatamente Sabe? o que eu pensei. Hoje eu fui pra cabine e eu fui pensando, cara, não é só um, é todo mundo. É a Wanda que se tornou um ser Nexus super poderoso que nunca, nem outro ser Nexus como ela existiu em nenhum universo. É a Sylvie do Loki que matou a única pessoa que estava concentrando o multiverso coeso e sem rupturas. É esse Ultron que conseguiu romper a barreira de universos e acabou fazendo que os universos se colidissem. E provavelmente também vai ser o Doutor Estranho lá do Homem-Aranha sem volta pra casa, que acabou abrindo também essa brecha. Todo mundo tem culpa nisso, tá todo mundo culpado. Mas eu acho que assim, pode ser que... É que assim, gente, a gente sabe como é que funcionam as linhas, os filmes, né? Os filmes acontecem, a gente assiste em momentos diferentes, mas dentro do MCU pode estar tudo acontecendo dentro do mesmo período, ao mesmo tempo, né? Então enquanto o Loki tá lá na TVA, a Feiticeira Escarlate tá lá segurando a cidade, se tornando um ser super poderoso, e aí vai ter o Homem-Aranha lá em Nova York, junto com o Doutor Estranho, fazendo a bagunça, e aí tem o Ultron em dado momento dentro de What If, e tudo acontecendo ao mesmo, sabe, tipo, dentro da mesma coisa, e aí, tipo, simplesmente eclode, então todo mundo é responsável por tudo. Acho que isso faz muito sentido. Meu Deus! Faz muito sentido. Mas vamos esperar pra semana que vem. Vamos esperar. Ansiosíssima aqui, ansiosíssima, socorro! Mas, gente, é isso. Comente aqui embaixo o que vocês estão esperando, o que vocês estão achando desse episódio, quais são as suas teorias, vocês acham que vai ser Vingadores Multiversal? Eu preciso disso. Comenta aqui embaixo, eu vou responder todos vocês, eu e o Wesley. Curta esse vídeo pra ajudar a gente. O YouTube entende que vocês gostam do nosso conteúdo, indica pra outras pessoas. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com seus familiares, nos grupos de WhatsApp. Compartilha com todo mundo que é fã de Marvel, que vocês conhecem. E, é claro, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Aqui no card tem indicações de outros vídeos que vocês podem assistir. Inclusive, temos playlists completas de Loki, WandaVision e Soldado Invernal, que são as séries anteriores do MCU. Então vão lá, confiram tudo. É isso. Muito, 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 muito obrigada por ter assistido até agora. Um beijo e até a próxima. Até a próxima.